Para completar, Edu Gaspar, contrário à negociação de Evangelos Marinákis com o Vasco, tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Evangelos Marinákis. O magnata grego está inclinado a fechar com o São Paulo em detrimento do Vasco. E a palavra de Edu Gaspar, que foi contratado no ano passado para ser CEO dos clubes do Marinákis pelo mundo, foi determinante para a escolha do São Paulo. Vale a lembrança de que o Edu Gaspar, ainda como diretor do Arsenal, havia feito um mapeamento de 8 clubes brasileiros, entre eles o São Paulo. E o Edu ficou encantado com as categorias de base do tricolor do CT de Cotia. Já o Vasco foi ignorado pelo Edu Gaspar nesse levantamento. Quando o Marinákis tomou a decisão de contratar o Edu e comunicou a ele a sua intenção de comprar um clube brasileiro, o Marinákis levou ao Edu 2 nomes, do São Paulo e do Vasco. E o Edu Gaspar deixou bem claro que, na preferência dele, a opção seria pelo São Paulo. O Edu ainda lembrou ao Marinákis de 2 problemas importantes, caso de compra da SAF Cruz Maltina. As dívidas que o clube tem, superiores a 1 bilhão, hoje fala-se 1 bilhão e 400 milhões, além da questão da insegurança jurídica. Tudo porque no ano passado o Pedrinho foi à justiça e conseguiu, via liminar, tirar o poder da 777. Para não correr o risco de se meter num enorme imbróglio, o Edu Gaspar sugeriu ao Marinákis que avançasse com o São Paulo, e assim que a coisa tem funcionado, então dá para dizer que o Edu Gaspar teve papel determinante na escolha pelo tricolor. Marinákis e São Paulo têm negociações avançadas para se tornarem sócios no comando das categorias de base do São Paulo, embora também já tenha contado para vocês que a promessa de 100 milhões de dólares por 5 temporadas terá um pequeno percentual destinado a contratações do time principal do São Paulo. Só para completar o noticiário do Vasco, Júlio Brandt e Clóvis Munhoz romperam com o presidente Pedrinho e anunciaram suas renúncias do Conselho Deliberativo do Vasco. Os dois eram apoiadores do atual presidente. Só para arrematar de vez em relação ao Vasco, o Vasco deve assinar na próxima semana a renovação do contrato do meia atacante Ryan. Novo vínculo deve ser estendido até dezembro de 2026. Excelente notícia para o clube. O Railan Queiroz, boa noite, Nicola. Novidades sobre a SAF do Vasco? Railan, a maior novidade nem é tão relevante, não é tão nova assim, né? A maior expectativa que o torcedor do Vasco teve em relação a essa SAF dizia respeito a Evangelos Marinákis. Mas o Marinákis hoje está mais inclinado a fechar com o São Paulo do que com o Vasco, e alguém que é conhecido do futebol brasileiro teve papel importante nessa escolha, o Edu Gaspar. O Edu, que foi jogador, foi dirigente do Corinthians e trabalhava no Arsenal até ter sido contratado no ano passado pelo Marinákis para atuar como CEO. A primeira missão do Edu Gaspar, quando contratado pelo Marinákis, foi de ajudá-lo na escolha de um clube no Brasil. O Marinákis queria ter um time no Brasil. E o Edu contou para o Marinákis que havia feito, enquanto executivo do Arsenal, um levantamento em 8 clubes brasileiros, porque ele queria que o Arsenal fizesse uma parceria com algum clube daqui. Entre esses 8 clubes, nenhum dos 8 era o Vasco. E um que ele fez um levantamento e gostou bastante foi o São Paulo. Não no profissional, mas na base. O Edu se encantou com o Cotia, com os processos, com a estrutura, com a capacidade e o potencial de Cotia. E assim que o Marinákis teve esse papo com ele, o Edu falou de Cotia. A partir dali a coisa começou a avançar, e em relação ao Vasco, o Edu Gaspar foi bem cético. Lembrando da questão de dívidas, hoje a dívida do Vasco gira na casa de 1,4 bilhão, contra uma dívida zero do CT de Cotia e das categorias de base do São Paulo. Outro ponto que o Edu citou para o Marinákis, que fez com que o magnata grego desse uma desistida na conversa pelo Vasco, foi em relação à insegurança jurídica. Quando o Pedrinho, no ano passado, recorreu à justiça para tirar a 777, ainda que com motivos válidos, ele cria no mercado uma insegurança, uma instabilidade. Qualquer um que vai investir no Vasco hoje pode parar para pensar se não vai correr o risco de sofrer a mesma situação, né? O André Ataíde, Nicola, conseguiu a resposta sobre o reserva do Verratti, que o Vasco está negociando? Ontem, durante o programa, havia chamado uma pessoa do Vasco para tentar informações a esse respeito e fui solenemente ignorado.
Nem o azulzinho apareceu. Quando você manda mensagem no WhatsApp, primeiro manda aparece um ticado, se saiu do seu telefone. Segundo ticado, chegou ao telefone da pessoa para quem você mandou. E azul se a pessoa leu. Nem há o azulzinho. Então, eu vou mandar de novo. Vamos tentar. A gente insiste, né? Somos insistentes e chatos, mas a gente vai tentando para deixar vocês com respostas, né? O Edilson Germano, você acha possível o Vasco se classificar, Nicola? Edilson, não vou mentir para você, eu acho a chance pequena, tá? Eu acho que o Flamengo é muito favorito, o Flamengo que não toma gols, o Flamengo que tem mais time. Gostei bastante do comportamento do Vasco contra o Nova Iguaçu, achei que a classificação foi com autoridade, mas eu vou ficar surpreso se o Vasco passar pelo Flamengo. Não tô aqui para fazer média com ninguém, nem para puxar o saco, tá? O DG Souza, boa noite, Nicola, tem alguma coisa sobre os dirigentes renunciando no Vasco? Cara, essa foi uma das notícias do dia, pela manhã até cheguei a contar no vídeo, que 2 caras que apoiavam o Pedrinho anunciaram a renúncia, anunciaram que estão saindo da gestão. O Júlio Brandt e o Clóvis Munhoz, eles romperam com o Pedrinho e anunciaram renúncias do Conselho Deliberativo do Vasco, eram aliados do presidente. Essa talvez tenha sido a notícia mais triste do dia. A boa ligada ao Vasco é da expectativa / convicção de que o Rayan vai assinar seu contrato de renovação. O vínculo se encerra nos próximos meses e deve ser estendido até dezembro de 26, garantindo assim um pouco mais de tranquilidade. Manda um alô para Portugal e fala se o Matheus Pereira agora para de causar ou ele vai mesmo pro Vasco. O Carlos André Rodrigues, abração para todo mundo em Portugal, preciso visitar Portugal, essa é uma das minhas falhas, meu pai português, família toda, e eu só estive de passagem pelo aeroporto de Lisboa. Vamos ver se eu resolvo esse problema num futuro não tão distante. Sobre Matheus Pereira, o que ele tem afirmado é que no Brasil ele só joga no Cruzeiro. A vontade dele é ir para a Europa, pintou uma proposta do Zenit, ele ganharia 2.800.000 reais por mês, hoje ele ganha 1.800, isso fixo, ainda teria todos os bônus, mas a esposa dele não quis se mudar para a Rússia, tá? Sobre Vasco da Gama, estava contando a respeito de Evangelos Marinax, a coisa está bem fria, até porque o Edu Gaspar fez toda a força do mundo por um acordo com o São Paulo. Sobre reforços, ainda existe uma expectativa de que o Brian Palácio seja anunciado nos próximos dias, depois da primeira partida final do Campeonato Mineiro. Então é isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um giro de notícias do Vascão da Gama para você. O Vascão, né, como disse aí o Jorge Nicola, o Edu Gaspar tem sido aí um grande entrave para fazer com que Marinax compre a SAF do Vasco, dificultando aí as negociações, né, inclinando mais para o lado do São Paulo do que do Vasco da Gama. E fica complicado aí porque o torcedor vascaíno tinha uma esperança de que o Marinax comprasse a SAF do Vasco, para o Vasco ter recursos para poder contratar jogadores com mais qualidade, fazer uma equipe forte. E com essa situação a gente fica aí sem saber quem pode ser o comprador da SAF do Vasco. Disse o presidente Pedrinho que tem mais interessados, mas não pode falar por contrato de confiabilidade, e então fica difícil aí a gente saber qual será o futuro da SAF do Vasco. Vamos aguardar aí, né, o que pode acontecer mais para frente para poder saber aí como vai ser o andamento dessa negociação. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.